Bom, vamos lá. Uma coisa muito importante a gente está vivendo a Revolução Industrial 4.0, que é dita, né? E eu acho muito importante a gente olhar para o passado, para a gente ver o que deu certo, o que deu errado e começar a atuar, sabe? Eu acho que a importância da história é muito importante para que a gente consiga ter sucesso, né? Começou do século XVIII, a gente teve a mesma coisa, saltos tecnológicos, principalmente nos transportes e máquinas, e, por outro lado, a máquina substituindo o homem, gerando milhares de desempregos, mas também baixando os preços e acelerou o ritmo de produção. Então, quando você olha isso, quando eu li isso, eu falei, cara, é a mesma coisa que está acontecendo agora. Se você olhar, é a mesma coisa. Acelerando a produção, através de vários, né, o Lean, que a gente falou muito de questão de produtividade. Então, assim, quando você começa a olhar essas coisas, você começa a se questionar. Cara, o que está acontecendo? Como é que as coisas estão ocorrendo? E uma das coisas, quando eu comecei a ler sobre a Revolução Industrial, que me chamou a atenção, sem julgamento nem nada, mas assim, na Revolução Industrial foi onde os trabalhadores tiveram mais ganhos de direito, porque antes não tinha quase nada. E começou a ter. E é engraçado que com essa nossa Revolução Industrial a gente está começando a perder. Se vocês pararem para pensar, muitas das coisas que a gente está tendo é mais perca do que ganho. Né? Então, assim, como é que as coisas estão mudando? Se você parar para refletir. Tá? Bom, uma das coisas aí, a gente pega alguns fatos que foi na Revolução Industrial e que a gente pode trazer para os dias de hoje. Tá? Aumento da produção de mercadorias em menos tempo. Graças à evolução tecnológica das máquinas a vapor, nós tivemos também a redução de custo. Então, a gente traz hoje, para os dias de... para ver como é que a gente está trabalhando, mudando nosso processo de trabalho, as questões das próprias máquinas. Então, a gente vê que a gente está conseguindo trazer um paralelo em relação tanto ao que houve no 3.0 quanto no 4.0. A gente está tendo os mesmos, vamos dizer assim, ganhos, né? O avanço nos sistemas de transporte, principalmente ferroviário e marítimo a vapor. No nosso caso, a gente traz também muito a questão das economias, né? Economia compartilhada, que a gente tem o Uber, por exemplo. A gente está tendo muitos avanços nesse sentido. Hoje as pessoas, através da economia colaborativa, ela mais consome do que adquire. Então a gente está consumindo muito mais o serviço do que comprando e possuindo aquele bem. Então a gente está, com os avanços que a gente tem dos sistemas, a gente está conseguindo consumir de uma forma diferente. E aqui nós tivemos também o desenvolvimento, né, de novas máquinas e tecnologias voltadas para os bens de consumo. Aí eu acho que entra um pouquinho disso, aí eu acho que a gente pode trazer também os nossos bens de consumo, seja uma geladeira, um fogão, a gente trazendo, incorporando também as internet das coisas, onde a gente consegue ter um relacionamento diferente com até os bens que estão dentro da nossa casa. A gente... Hoje, em alguns lugares, você só consegue... Lá na Amazon, nos Estados Unidos, tem um pin lá que você coloca na geladeira e quando acaba um produto, digamos, um chips, você aperta lá, a Amazon já faz a compra para você e te entrega em casa. Você não precisa entrar no site, no aplicativo, não. Você só aperta o botão. Tudo ligado à internet e à tecnologia. E aqui nós temos o avanço dos sistemas de comunicação e transporte, graças à evolução tecnológica, né, que foi falado anteriormente, e também os avanços científicos que estão sendo feitos. Né? A questão do Uber, que eu falei antes. Então, assim, as coisas estão acontecendo muito rápido e eu acho que em certos momentos a gente tem que parar
para refletir em relação a isso. Tem peguei aqui 2 significados, eu acho que essas coisas dão tanta discussão várias vezes no grupo, acho que é cíclico. De tempos em tempos a gente volta nela. A transformação ágil, né, que é a cultura e processos dentro de uma organização, alinhado com a metodologia ágil, e o digital, que é o processo dentro das empresas, né, que faz uso da tecnologia para melhorar tanto o desempenho, o aumento e garantir os resultados, né? Alguém discorda ou concorda ou acrescenta algo em relação a isso? Não? Bom, eu acho que nesse momento a gente tem também que procurar saber como é que a gente faz também para se capacitar em relação a isso. Como é que a gente vai? Está transformando muito rápido, tudo acontecendo muito rápido, e como é que está o profissional para conseguir acompanhar isso tudo? Toda hora parece um curso diferente, um workshop diferente, então tem muitas coisas que vão acontecendo que a gente tem que pensar o que a gente faz, o que a gente não faz, para que a gente esteja capacitado no mercado e não seja marginalizado, né? Passar aqui para a Ana. Bom, pessoal, quem não me conhece, meu nome é Ana Grossi, também estou lá na organização da Agile Minas. Então, o Ronaldo falou, né, como que nesse momento de transformação aí a gente pode se capacitar para continuar aí nessa era de transformação. Então, nós elencamos aqui 3 tópicos aqui, né, que seriam 3 tipos de formação: graduação, pós-graduação, workshops e certificações. Quero falar um pouquinho com você sobre graduação. Aí todo mundo pode pensar assim, poxa, mas todo mundo aqui já é graduado, não precisa disso. Mas a gente pode estar incorrendo num erro aí, porque eu trabalho com pessoas lá, programadores COBOL, por exemplo, que só têm o ensino médio, porque na época era técnico, né? E saíram como programadores. Então é algo que a gente tem que repensar mesmo sobre essa possibilidade de pessoas que estão no processo de transformação precisarem se capacitar talvez com uma graduação. Só que a graduação é um processo que a gente vê que é lento, né? Uma média aí talvez de 5 anos para a pessoa formar num ensino superior. Mas apresenta também vantagens, né? Vantagens competitivas para o mercado. Aí a gente fala aí talvez de uma mudança cultural nesse indivíduo que procura por uma graduação. A gente fala que talvez ele garanta uma estabilidade financeira. Ela abre a mente do estudante, afinal de contas, quem já fez a faculdade sabe que abre, né, para muitas oportunidades. A gente tem a oportunidade de interagir com mestres, né, professores renomados. Isso aí é muito bacana, essa interação. Nós temos aí, talvez, uma parte disciplinar que é bastante motivada na gente, né? A gente cria uma certa disciplina de estudo na graduação, isso aí é uma habilidade que a gente adquire ao longo do tempo. A gente começa a ter uma visão ampla do mercado, porque, afinal de contas, a gente tem faculdades com parcerias em empresas para estágio, então a gente já começa a ter uma visão maior também sobre isso. E eu digo que a graduação ela abre portas da felicidade. Todo mundo que no meu ciclo de amigos comenta comigo, foi a melhor época da minha vida. Então realmente assim, você remete à memória momentos maravilhosos da época de graduação. Não sei se é para todos, mas isso aí muitas pessoas dão esse depoimento. E algumas vantagens que às vezes são questionáveis e talvez agora, nesse momento atual que a gente está vivendo da transformação digital e cultural, né? Sobre a questão de a graduação te garante um bom emprego. Há 15 anos eu ouvi, há 20 anos eu ouvia muito isso. A graduação vai te propor um bom emprego. Agora ela talvez não seja o diferencial, né? Ela proporciona uma maior tranquilidade financeira. A gente sabe que o ensino está muito sucateado, então, se a gente não selecionar bem o lugar que a gente vai estudar, talvez essas vantagens que a gente está falando aqui sejam realmente questionáveis.
Agora, a pós-graduação. A pós-graduação, a gente vê que nos últimos anos, nos últimos 5 anos aí talvez, tem surgido vários cursos de pós-graduação nessa área aí de transformação ágil, transformação digital. São muitos sim, né? Alguns com a característica de serem só online, outros online e presencial, e alguns somente presencial. Mas mesmo assim, mesmo que a gente fale de várias oportunidades, várias escolas oferecendo isso, talvez por modinha, que acham que fazendo isso vão angariar mais alunos e coisa e tal, uma dica muito importante, até eu vou dar um depoimento pessoal, né, sobre isso, é você estudar bem a instituição que você está procurando, estudar a questão do conteúdo programático que é oferecido para aquele curso, estudar os professores, a aplicabilidade que aquele assunto que você vai ver na pós-graduação tem para o seu trabalho atual ou o seu futuro trabalho, que é aquele seu sonho, trabalhar com aquela coisa. Então, você realmente tem que dar uma estudada sobre isso para fazer essas escolhas e pegar opiniões de outras pessoas também que já fizeram aquele curso. Recentemente eu tive um feedback de uns amigos que foram fazer um curso de pós-graduação renomado e desistiram na segunda semana, porque não era nada daquilo que eles queriam, né? Então eles realmente talvez não tenham feito um estudo prévio sobre isso. Quando fui escolher minha pós-graduação, depois eu demorei 17 anos para decidir fazer, tá, gente? Uma pós-graduação. Mas é porque realmente eu não vi aquela pós-graduação que brilhasse nos meus olhos a vontade de fazer. E não era que eu entrei num momento de complacência que eu não procurei por isso, porque eu achava que eu não precisava disso para o meu trabalho. Mas como eu sou agilista desde 2006, eu trabalhei 3 anos numa empresa fortemente ágil no passado, eu queria voltar a fazer isso, porque era isso que tocava meu coração. E aí eu estudei muitas instituições, desde 2015. Eu parei em 2015 e falei assim, não, é isso que eu quero fazer. Quero estudar sobre isso para ver o que é de novo que está tendo. E realmente estudei, corri atrás. E em 2017 eu me matriculei no curso que eu queria, que era aquele que eu li o conteúdo programático, eu vi os professores, entendi o que eles estavam fazendo, em que eles estavam atuando e o que poderia agregar de valor para o meu trabalho atual e com o que eu queria trabalhar realmente. Então, isso aí não é um trabalho fácil, não é sair fazendo realmente uma inscrição em qualquer pós-graduação, que você vai estar preparado para aquele assunto, né, que você quer. E nessa era de transformação, tudo transformando de um dia para o outro, às vezes você também vai pegar uma pós-graduação ali de 6 meses e que depois de 1 ano aquele assunto já não está tão aplicável mais. Então, realmente, dar uma estudada sobre isso. Agora a gente entra aqui em workshops e certificações, eu vou quebrar os dois, tá? Também tem várias opções, né, no mercado. E para onde que a gente vai, o que a gente escolhe, o que é realmente necessário nesse momento de transformação. Os workshops existem vários, né? E o que é que eu quero aprender ou eu quero aprofundar naqueles conceitos ou naquelas práticas? Faço a mesma analogia com a pós-graduação. O que eu quero estudar, o que eu quero aprender, o que tem aplicabilidade para o meu trabalho, que eu quero aprofundar nesse assunto. E aí estudar também essas pessoas que estão oferecendo, estudar as instituições e avaliar se é isso mesmo que você quer. Uma vertente legal dos workshops que eu achei de todos que eu participei é também abrir a mente para que você também seja um facilitador de workshop. Muitas vezes as pessoas se encantam tanto pelo aquele formato de estudo que é diferenciado, não é nem uma forma de graduação e nem pós-graduação, mas é um dinâmico, né? Tão dinâmico ali aprender nos workshops, que a pessoa às vezes fica encantada e quer também ser um facilitador. Então é uma outra vertente do aprendizado com workshops. Certificações. Esse assunto é bem polêmico, nos grupos também que eu participo, as pessoas falam muito sobre isso, alguns acham que é extremamente essencial para a atualidade, que as empresas estão pedindo, tem pessoas que falam que não, que tiraram uma vez e não renovam, porque aquilo foi só para um momento da vida e que precisou conseguir um emprego que queria.
e aí a gente avalia, né? Se a empresa em que eu estou ou a empresa que eu quero trabalhar, ela exige uma certificação X ou Y, vale a pena investir, né? E vale a pena até você tentar negociar um subsídio financeiro. Tem colegas meus que já fizeram entrevista de emprego que a empresa se propôs a pagar a certificação para o cara, porque ele sabia, tinha muita prática, mas não tinha o que a empresa precisava para alguma, como é que chama? Licitação, obrigada. Licitação. Então, a empresa se dispôs a pagar para ele o curso preparatório e a certificação. É algo que você pode negociar. Mas o mercado ainda vê como uma vantagem competitiva essas certificações. E aí a gente avalia, né, assim, fica um questionamento para vocês, se realmente é válido fazer um curso preparatório, uma certificação, lendo uma apostila e assistindo um vídeo de 2 horas e indo lá e tirando aquela certificação. Fica aí esse questionamento para vocês, se vocês acham que é válido realmente, porque se a certificação é para realmente conferir aquilo, certificar aquilo que você, um conhecimento que você tem, uma experiência que você tem sobre aquele assunto, ou se ela é só para poder agregar no seu currículo para você conseguir dar um passo a mais numa empresa, aí fica aí essa questão para vocês, tá? Não vou falar o que é certo e o que é errado, porque eu não estou aqui para isso, mas é algo que eu acho que a gente tem que realmente pensar. Recentemente a gente viu aquele tanto de certificação, um monte de gente certificando em muita coisa aí que não sei se isso é realmente válido ou não, né? Válido para estudo, para ganhar conhecimento, sempre é válido. Mas aí é questionável essa questão de se vai fazer alguma diferença mesmo. Bom, falando aqui das formas de como capacitar, a gente faz o gancho aqui para o momento em que a gente está perdendo profissionais altamente capacitados por não dar valor, talvez, a esse tipo de formação que a gente fala. Por quê? Por exemplo, as vagas que exigem as certificações, às vezes elas são oferecidas dentro da própria empresa. Por exemplo, eu tenho a oportunidade de virar o Scrum Master e eu sou QA. Meu colega também tem a mesma oportunidade de uma vaga interna para virar Scrum Master e ele é Dev. A gente chega no nível de comparar até questões de valorização. Um QA é valorizado igualmente ao Dev? Questões salariais mesmo e benefícios. Porque se ele tem essa oportunidade e é exigida a ele uma certificação, ele tem que ir lá investir numa certificação. Se ele não consegue o subsídio da empresa, será que o QA tem as mesmas condições de um Dev para ir lá e tirar essa certificação? É algo questionável também. Então, será que existe aí uma desigualdade, né, para a disputa dessas vagas? Isso aí é algo que a gente tem que pensar também. E para fechar aqui, gente, com relação a essas questões de capacitação e valorização dos nossos profissionais, recentemente eu assisti a palestra uma TED Talk da Michelle Schneider, que ela é Head de Educação lá no LinkedIn Brasil. E ela contou lá um caso dela, né, pessoal, que ela entrou no avião e estava louca, querendo ligar o notebook dela para trabalhar. E aí, nada mais, nada menos, estava um cara do lado dela que fez ela questionar. Poxa, se não está funcionando o seu notebook, esse aqui você não pode usar. Acho que ela estava na saída de emergência, por isso que ela não podia usar o notebook. Não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, acontecer. E o cara foi conversando com ela, e aí, o que ela fala no final? Ela fala o seguinte: nesse processo de transformação digital que a gente está vivendo, as habilidades do profissional do futuro, elas não têm que estar só nas capacidades técnicas, porque daqui a pouco os robôs vão estar fazendo aquilo que a gente faz, né? Eles já estão fazendo muita coisa que a gente faz. O que vai diferenciar o profissional do futuro dos robôs? Vai diferenciar a capacitação nossa nas habilidades que só nós, seres humanos, temos, que os robôs não conseguem ter, pelo menos por muitos, muitos anos, que são os comportamentos e habilidades interpessoais,
que são essas soft skills que a gente chama, que são aquilo que os seres humanos têm e que os robôs não vão conseguir ter por muito tempo. Então, essa capacidade que a gente tem de lidar com os nossos próprios sentimentos, isso aí é algo que talvez a gente tenha que voltar os nossos olhos para esse tipo de capacitação, porque nós estamos vendo aí com o movimento ágil, os times ágeis, a empatia, a colaboração, a comunicação face a face. Será que isso aí a gente vai conseguir manter no futuro? Então, a gente realmente tem que voltar um pouco para esse lado. E ela fala lá no final da palestra que é o seguinte: o que realmente vai ser valorizado para o profissional do futuro é aquilo que não está escrito lá no seu perfil do LinkedIn. Né? Ela dá o exemplo que ela é DJ nas horas vagas. Né? E ela deixa a questão: e você? O que não está escrito lá no seu LinkedIn? Isso é o que realmente vai fazer a diferença. Um outro exemplo que eu dou aqui é de uma palestra daquela monja, Coen Roche. Ela falou numa palestra sobre humildade. O que me chamou bastante a atenção dela é porque eu tenho visto muito por aí também que as pessoas se acham que são totalmente capacitadas tecnicamente. Elas acham que elas conheci esse assunto, fiz pós-graduação, doc, não sei o quê, pós-doc, eu sou altamente capacitada nisso aqui. E elas se acham donas de si. E às vezes elas não têm humildade para fazer alguma coisa que fuja aquele conhecimento dela. Então, essa monja, ela fala o seguinte, ela dá 2 exemplos lá. Um primeiro exemplo, ela fala de turmas do infantil que foram visitadas aqui no Brasil e no Japão. Chegou aqui no Brasil, perguntou para a turminha lá: quem aqui sabe nadar? Todos levantaram a mão. Toda criança, se jogar na piscina, sabe fazer alguma coisa. E aqui, todos falaram que sabiam. Aí, o pessoal perguntou, né, para os responsáveis: esses meninos sabem nadar? Já fizeram aula? Alguns sim. Alguns já fizeram, outros não. Mas eles não sabem totalmente a técnica. Chegou no Japão, fez a mesma pergunta para uma turminha infantil: quem sabe nadar aqui? Ninguém levantou a mão. E aí foram perguntar para os meninos, porque os responsáveis já tinham dito, a maioria aqui é muito bem treinada, faz treinamentos 2 horas por dia, tal. Mas por que você acha que você não sabe nadar? Porque eu estou em processo de construção do meu aprendizado. Eu não sei tudo. Então, olha aí, se você comparar, né, quanto uma criança é humilde em algumas determinadas culturas e outras não, você já percebe aí que realmente tem um diferencial. Uma outra que ela dá, que não é com criança, porque realmente a criança tem um diferencial do adulto, né? É que ela foi dar uma palestra para uns médicos que estavam em formação. E aí ela sentou com esses médicos e conversou com eles. O que vocês fazem no dia a dia? Qual é o trabalho de vocês? E ela falou com eles: poxa, vocês têm que ir lá e fazer um curativo sim. Porque alguns falavam: eu não faço curativo. O enfermeiro faz, o técnico faz. Eu sei muito para poder ir lá fazer um curativo. Eu sei demais, eu estudei muito para ficar lá e fazendo um curativo. E ela falou: você tem que fazer o curativo sim. Você precisa assumir tarefas que você acha que não são suas. Porque você pode até servir um cafezinho para os seus amigos, por que não? Por que isso tem que ser tarefa somente das copeiras? Porque vocês têm que ser dignos do conhecimento que vocês têm. Vocês estudaram muito, vocês chegaram aqui sabendo muito sobre isso que vocês sabem, que é a medicina. Então, vocês têm que ser dignos disso, fazendo tarefas para cooperar com as pessoas, sim. Não tem problema nenhum. E isso eu trago analogia para o nosso dia de trabalho, nosso dia a dia de trabalho. Porque muitas das vezes a gente fala: ai, minha chefe passou essa tarefa para mim, mas isso não é comigo. Eu não sei nada disso. Mas você tem condições de saber, você tem condições de pegar na mão do seu colega de trabalho e ajudá-lo a fazer. Você tem condições de também esperar a ajuda de alguém ou pedir a ajuda de alguém para fazer aquela tarefa. E ela fala muito sobre isso, que a humildade é algo que vai destacar nas pessoas, não é somente a capacitação técnica. Então, fica aí para vocês também uma reflexão sobre isso. Será que a gente tem que se formar somente nessa era digital que a gente está vivendo, nessa era de transformação, somente na parte técnica? Temos que correr atrás desses conhecimentos somente?
temos que trabalhar também a nossa capacidade e nossas habilidades sociais, né, e emocionais. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada, gente. Queria agradecer para a palestra. Eu só continuando um pouquinho nessa questão que ele falou, eu acho que essa questão da empresa reconhecer, acho que primeiro pensar que muitas vezes a empresa molda o funcionário, o colaborador da forma que é melhor para a empresa e também para ele. Então, criar esses espaços onde existe essa abertura para não só falar, mas também reconhecer os erros e as dificuldades, acho que ajuda muito. Até mesmo pela cultura de muitas empresas do feedback constante, rápido, treinar mesmo os gestores na questão da comunicação. Não sei se alguém já teve acesso a um livro chamado Comunicação Não Violenta, que é bem interessante, que meio que ensina uma forma de você meio que genuinamente ter interesse pelo que o outro fala e assim construir um diálogo e não simplesmente ser uma imposição, porque é isso, né? Às vezes não tem esse feedback constante e aí de uma semana para outra, e aí na outra semana já chega com uma cobrança sempre para baixo, que você não fez e tal. E vai muito também na forma que as pessoas estão prontas para receber esse feedback. Então, assim, é algo dos dois lados, saber dar e também saber receber. Entender que não é algo necessariamente pessoal, que é ruim, que você não sabe fazer isso, mas talvez você não esteja lidando da melhor forma que poderia ser. E entender isso e ver essa preocupação mesmo com o funcionário. Eu estou falando aqui numa posição bem enviesada, porque eu sou psicólogo, então eu vejo essa questão, principalmente eu ia falar assim, no caso da terapia especificamente, na questão de uma pessoa não conseguir saber lidar bem com isso, com esse sentimento de overwhelming, não consegue, acontece muita coisa, não consegue lidar com isso, e aí encaminha-se para algum problema mental, no sentido de ansiedade, depressão, como a gente conversou um pouquinho, a questão no extremo de uma síndrome de burnout. Então, de ter talvez esse cuidado maior, de ver que alguns funcionários estão indo para esse lado e que é importante ter a abertura e meio que chamar ele antes que torne algo que não tenha volta, mas que acarrete um resultado, uma consequência muito maior do que poderia ser se tivesse um pouco mais de cuidado. Obrigada. Oi? Já? Rapidinho, deixa eu... Peraí. Falando nesse sentido de soft skill, eu já vivenciei uma coisa que um gestor de pessoas, uma vez, a gente estava conversando, algumas pessoas, estávamos conversando, ele falou assim, fulano desenvolve, só que ele está querendo ser Scrum Master e tal, então ele está fora para mim porque ele não está se desenvolvendo. Mas aquele outro ali, ele é tester, mas está desenvolvendo, então ele tá isso aí tá jóia, tá ok. Eu fiquei olhando aquilo e falei assim, como é que... Exatamente, né? Porque o Scrum Master, por exemplo, ele tem que ter tanta soft skill, né? Todo o trabalho dele é tão baseado nisso, e como é que as pessoas estão olhando dessa forma, né? Aí ficou uma coisa muito na minha cabeça no seguinte, antes de profissional humano, cidadão, né? Todo mundo que aqui é graduado fez um juramento, né? Será que todo mundo lembra qual o juramento que fez? Será que está praticando? Então, acho que isso que é importante enquanto profissional, enquanto humano, enquanto cidadão.
lembrar um pouco disso também. Né? Lembrar do que aquele juramento foi feito, que tem todo um rito. Né? E eu tenho quase certeza que nem todos falam só de tecnologia, né? Quando você fala de área de TI. Né? Então é isso. Obrigado.